Glória a Deus. Bom dia, irmãos. É um prazer estarmos na casa de Deus, reunidos numa manhã abençoada como essa. Tem alguém feliz aqui? Com alegria, com amor, com muita fé no coração, estamos reunidos na presença de Deus. E eu creio que Deus hoje tem coisas grandes. Quem crê? Hoje eu vou falar mais calmo. Hoje vocês vão conhecer um pastor um pouco diferente do de costume. Mas a gente tem que ser prudente, vigiando. Mas eu tenho a certeza que o tom de voz vai ser mais tranquilo, mas a fé e a disposição é a mesma. E você pode ter certeza que a unção, se vai faltar na voz, vai sobrar na unção. E o diabo sabe que ele está com um problema porque nós estamos unidos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se em nome de Jesus. Agradeço a Jesus aí as orações de todos que ficaram aí pedindo a Deus por nós. E Deus abençoou esses dias que eu estive fora. Pastor Angélica, pastor Miranda, pastor Rafael Araújo. Estiveram aí nos representando, nos ajudando, servindo a Deus. Tenho certeza que fizeram muito bem. E hoje estamos aqui, eu vou dividir hoje o culto com a pastora Angélica, que ainda não estou podendo abusar. Semana eu recebi dois puxões de orelha, um na segunda, outro na quinta. Então a gente tem que ser prudente. Mas tem uma boa palavra que Deus colocou no meu coração e eu creio que Ele vai te abençoar. Amém? Você quer ouvir essa palavra? Abra a Bíblia, você trouxe? Em Efésios capítulo 3. Deixa eu dar um recado enquanto isso. Fox Prata, placa DQD 5189, está com alarme disparado no estacionamento. Fox Prata, placa DQD 5189, está com alarme disparado. Às vezes pode só entregar a chave, os obreiros vão lá e... Às vezes vem se a porta ficou mal encostada, alguma coisa assim. Quem acha que eu sou muito agitado, não gosta do meu jeito, hoje vai ficar feliz. E quem gosta de ser agitado, hoje vai falar, mas está diferente. Mas o importante é que o nosso Deus é o mesmo. Seja a gente falando calmo, falando mais firme, Ele é o mesmo, amém? E é Ele que nos trouxe hoje aqui. Efésios capítulo 3. 3. 1, 2, 3. Efésios 3. Efésios 3, versículo 14. Diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, o que? Toma o nome. Coloque a sua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a Tua voz. Fala comigo nessa manhã. Usa, ó Deus, Teu servo como um canal de bênçãos da parte do Senhor. Cada palavra ministrada venha tocar meu coração e produzir em mim a fé necessária para sair daqui, vendo a minha família tomar o nome do Senhor, família de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa oração, e quando falamos aqui da família de Deus, Paulo, quando escreveu isso, Paulo, ele teve um ministério, até de certo modo, um tanto quanto conturbado. Paulo era um perseguidor dos cristãos, e é por isso que às vezes hoje Deus dá uma paciência ao pregador com algumas pessoas que o afrontam no ministério, que perseguem, porque alguns as escamas acabam caindo e se tornam bênção nas mãos de Deus. Mas tem alguns outros que não tem jeito, vão ser entregues à destruição. Paulo era um desses que, apesar de afrontar os servos de Deus, lá no coração dele ele tinha o desejo de fazer a coisa certa. E quando ele conheceu Jesus de verdade,
Quando uma pessoa conhece Jesus de verdade, ela muda de lado, ela não afronta, ela coopera. Quando Paulo conheceu a Jesus, quando as escamas dos olhos dele caíram, e ele veio para o lado de Cristo, ele foi muitas vezes questionado. Duvidavam. Paulo, quando ele assumiu o seu ministério, conheceu a Jesus, ele era muitas vezes questionado. Duvidavam da sua conversão, tinham medo de chegar perto dele. Muitos diziam que ele era como um espião infiltrado no meio dos cristãos, que ele estava ali procurando saber quais eram os planos, os projetos para poder destruir a igreja. Irmãos, o ministério de Paulo não foi fácil. Foi um ministério muito difícil de ser executado, de se cumprir. O nosso ministério é muito mais fácil. Ele era questionado pelos próprios cristãos. Os religiosos, os quais ele havia abandonado, eram revoltados com ele. Por quê? Porque o perderam. Os políticos da época eram revoltados com ele. O homem estava na seguinte situação: ele tinha Jesus e ponto. Para onde ele olhava, tinha alguém olhando para ele desconfiado. Alguém olhando dizendo, esse homem é de Deus mesmo? Outros já dizendo, traidor, abandonou a gente. Paulo, irmãos, ele foi um homem que teve que enfrentar lutas dentro da sua própria família. Porque quando ele largou tudo para fazer o que Jesus mandou, que foi pregar o Evangelho, ser testemunha de Cristo, ele se tornou da família de Cristo. E dentro da própria família ele foi questionado. Isso acontece com a gente. Muitas vezes, você vem à igreja para lutar pela sua família. E aquela pessoa por quem você mais ora, aquela pessoa por quem você mais luta, é a pessoa que mais duvida de você, a mais questiona você. Muitas vezes, a pessoa por quem mais você tem intercedido, é a pessoa que mais lhe maltrata, mais lhe faz mal. Quem já passou por isso aqui? Acontece com a gente. E o que nós devemos fazer? Qual que deve ser a nossa reação? Chorar e entrar em depressão? Ah, meu Deus, não adianta. Quanto eu mais, é igual dizem lá fora, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quanto mais eu oro por essa pessoa, quanto mais eu intercedo, quanto mais eu faço, pior essa pessoa fica, mais ela... É isso que eu devo fazer? O que Paulo falou? Por essa causa, eu me ponho de joelhos. Mas de joelhos diante de quem? Diante do diabo? Porque o que é se colocar de joelhos? O que significa se colocar de joelhos? Se prostrar? Se humilhar? Como é que é? Se render. É se humilhar e um monte de coisa. Não vou entrar para o lado de orar e clamar, porque tem gente que dobra o joelho para murmurar. Então não significa, a pessoa pode dobrar os joelhos para orar, para clamar. Mas dobrar os joelhos significa rendição. Você já viu numa guerra, ou então até uma pessoa quando ela quer se render, ela dobra os joelhos e levanta as mãos. Aquilo é sinal do quê? Rendição, ela se rendeu. Olha, não precisa me matar, eu me entrego. Eu me entrego. A pessoa se rende. Apesar que hoje em dia aí nem rendido eles estão perdoando. O diabo também não perdoa. Não adianta a pessoa falar, não, eu me rendo, o diabo não perdoa. Ele não tem misericórdia. Mas o Senhor tem. E Paulo entendia da misericórdia de Deus. Pergunta para quem está do teu lado, você conhece a misericórdia de Deus? Você conhece o amor de Deus? Esse amor faz a gente se render. Faz a gente curvar o nosso eu. Não, eu tenho as minhas razões, eu tenho as minhas ideias, eu tenho a minha teoria, eu tenho a minha religião, eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho a minha razão, eu tenho o meu entendimento, eu tenho. Paulo falou, eu rendo tudo diante do Senhor. A Bíblia chega a dizer que todo entendimento que o homem possui nesse mundo é comparado, alguém já leu com o quê? Alguém já leu? Com esterco.
todo o entendimento que recebi do mundo, considero como lixo, esterco, se eu não tiver o entendimento de Deus. Paulo falou, olha, quando eu tenho aflições, quando eu sou questionado, duvidado, quando colocam em xeque o meu caráter, a minha conversão, o meu ministério, eu vou me render a Deus. Mas estão te perseguindo porque você serve a Deus? Estão revoltados porque você está fazendo uma campanha pela sua família? Não adianta. Muitas pessoas se rendem e se entregam ao mundo, dizendo, não tem jeito, desisto, cansei, fiz de tudo, fiz o meu melhor, Deus sabe, tá bom, chega, não aguento mais, e por aí vai. E aí poderia aqui passar o dia a gente falando de desculpas que muitas vezes damos e não cumprimos o que a palavra diz. Quem aqui veio para cumprir o que a palavra de Deus diz? Olha para quem está do teu lado e fala, então chega de desculpa, né, irmão? Nos rendemos às desculpas que o mundo prega para nós. Nos rendemos, muitas vezes, ao ódio, à revolta que o mundo tenta contaminar o nosso coração. A pessoa se rende, a pessoa vai lutando, vai falando, não, o casal tem um filho, e o filho está inclinando para o caminho, e o casal está intercedendo. Cada dia vem um trazendo uma notícia, e o casal, não. Dali a pouco os dois se rendem e falam, não tem jeito, esse menino não presta, vai virar bandido, isso e aquilo. Se renderam. Acabaram de dobrar os joelhos diante das palavras do diabo. Espiritualmente, não dobraram fisicamente, mas dobraram, curvaram o coração. Deram mais crédito ao que o diabo quer fazer do que aquilo que Deus já fez. Essa é uma grande diferença. O diabo, Jesus falou que veio para roubar, matar e destruir. E ele quer causar isso. Mas Jesus já veio e já trouxe. E lá na cruz ele selou para nós vida e vida com... Com o que nós vamos ficar? Com o que Jesus trouxe ou com o que o diabo trouxe? Aqui nos rendemos à palavra de Jesus ou ao diabo? Tem sido assim sempre? No nosso dia a dia? Vamos entregar hoje o cálice da salvação da família. É apenas um ato de fé. Aqui tem o suco de uva puro, vamos consagrar representando o sangue do Cordeiro. Não é para você beber, é para ungir lá as portas da sua casa, tudo mais, eu vamos explicar do ato de fé que você vai fazer. Agora, o suquinho de uva que está aqui dentro salva alguém? Não. Mas a unção de Deus que está sendo ministrada através dessa palavra, da oração que vamos realizar e a consagração a qual nós estamos ungindo esse cálice, isso aí vai operar grandes milagres nas famílias aqui. E é isso que nós temos que entender. Temos que nos render à palavra de Deus. Tem muita gente se rendendo aos caprichos do diabo e sendo feito bonequinho dele. O diabo faz a pessoa desistir de lutar por um filho, abandonar o filho lá. Não, ele foi longe demais. O amor de Jesus foi além de onde ele está. E se você crê no amor de Jesus, você vai resgatar teu filho. Se você crê no amor de Jesus, você vai resgatar teu casamento. Se você crê no amor de Jesus, você vai resgatar familiares seus que se desviaram do caminho de Deus. E Paulo falou, por essa causa, quantos aqui querem sua família salva? Pastor, eu quero minha família andando com Deus. Quem quer? Na religião não, andando com Deus. Se a minha família andar com Deus, eles vão ferir uns aos outros? Se a minha família andar com Deus, eles vão magoar uns aos outros? Vai ter divisão? Vai ter afronta? Vai ter tristeza? Alguém vai guardar mágoa? Vai haver perdão? Vai haver amor? Vai haver companheirismo? Vai haver fé? Vai haver gratidão? Quantos querem a sua família andando com Deus? Salva. Então, por essa causa, ponha-se de joelhos diante de Deus. E como disse, não é simplesmente chegar hoje aqui e dobrar os joelhos, mas é se render à palavra. Meu Deus, o que eu vejo na minha família não é nada do que eu vejo na tua palavra. Mas ao invés de falar o que eu estou vendo na minha família, eu vou falar o que eu estou vendo na tua palavra. Eu não vou render. Tem gente tentando render a palavra de Deus aos seus problemas. Palavra de Deus, você não tem eficácia porque o meu casamento é uma desgraça. Tem gente fazendo isso. Palavra de Deus, você não tem eficácia
Por quê? Porque os meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, meus netos, não tem jeito, foram corrompidos. Em outras palavras, é o que muitos fazem. Quando deveriam dizer, diabo, você está com problemas, você vai ter que se curvar diante do meu Deus, porque os meus filhos são herança do Senhor, porque aquilo que uniu Deus jamais separe o homem, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você traz amarrado todo o problema. A Bíblia diz que o valente, bem amado, guarda a sua casa, porém sobrevindo um mais valente que ele, o amarra, prende ali, tira daquela casa, toma os seus bens e ainda reparte os despojos, ainda tem alegria para compartilhar com os outros. Irmãos, nós temos que trazer tudo que o diabo tem feito contra nós, contra a nossa família, amarrado. Traz tudo aquilo ali. E fala, ó diabo, com tudo o seu mal que você tem causado à minha família, está aqui a palavra do meu Deus, agora pode se dobrar. Ele vai se curvar, porque ele não aguenta ficar de pé diante do nome de Jesus. Vamos colocar diante de Deus a nossa família rendida. Vamos colocar o nosso coração rendido à palavra de Deus. Vamos dizer, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu já me rendi ao Senhor de verdade. Eu já não falo como Rogério, eu falo como Rogério que tem Jesus na vida dele. Eu não falo mais como velho homem, eu falo como aquele que conheceu a Cristo. E Cristo hoje vive em mim. Se nós não fizermos isso, o versículo 15 diz, do qual toda a família nos céus e na terra faz o quê? Nós não vamos ter, nem nós, nem a nossa família, tomando o nome do Senhor. Aí a família toma o nome de família de briga, família de caloteiro, família de feiticeiro, família de gente que briga, família de desunidos, família de adúlteros, família de um monte de coisa. A nossa família deve tomar o nome do Senhor. Quando alguém olhar e disser, a família lá do José, fala, aquela família ali, ó, uma família que serve a Deus, que bonito, todos eles juntos servindo a Deus. Isso é o que é para acontecer na minha vida e na tua vida. Você crê, dê um glória a Deus. Olha o versículo 17. Não, 16. Para que, então, nos rendemos diante do Senhor, diante da palavra. E aí diz, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais o quê? Corroborados ou fortalecidos, tá? Com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados à nossa raiz e fundados onde? Nossa raiz e nosso fundamento tem que ser em amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que faz o quê? Excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, se eu não me render a Cristo, se eu não render o meu eu, se você não render o seu eu, se nós não nos curvarmos, não nos dobrarmos, não crucificarmos a nossa carne, o nosso natural, eu sou uma pessoa assim mesmo. Se enquanto eu não crucificar, ainda não tomo o nome do Senhor, tomo o nome de um monte de coisa. De um monte de coisa. Mas o nome do Senhor só toma aquele que já se rendeu. Quem não se rendeu ainda não toma o nome do Senhor. Acha que toma. Só toma o nome do Senhor, Paulo falou, aqueles que se renderam. Tem alguém aqui rendido a Jesus? Isso é mostrado diante das adversidades, se nos rendemos ou não. Diante das provas, quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus nos dá um desafio, quando somos afrontados, quando somos colocados no meio de uma batalha, aí mostramos, estamos rendidos ao Senhor, ou se a nossa carne está bem forte, nosso eu, que isso, tem minhas razões, eu isso, eu aquilo. Quem somos nós? Rendidos ao Senhor ou entregues à carne? Tem muita gente entregue à carne, por isso vive colhendo fruto da carne, sofrimento. Mas tem muita gente rendida ao Senhor, e se já não está colhendo, vai colher cada fruto que Deus tem plantado na tua vida. Cada palavra que tem sido plantada, cada semente que tem sido colocada, vai prosperar e vai dar fruto para a glória do Senhor. Aí a pessoa consegue compreender a medida de servir a Deus. Quando fala altura, largura, comprimento, profundidade, é a medida de servir a Deus. Tem gente que não sabe, acha que sabe servir a Deus, mas não sabe. Não tem moderação, não é equilibrado.
Sabe aquelas pessoas que têm altos e baixos? A pessoa uma hora está assim, está muito bem com Deus, maravilha, toda quebrantada, humilde, servindo. Dali a pouco a pessoa, parece que o diabo entrou ali, a pessoa está orgulhosa, soberba, não quer saber de Deus, não quer saber de palavra, não quer se render, não quer se quebrantar, cheia do seu eu. Vocês já viram gente assim? Quem já viu? Ainda não compreenderam. Por isso é desequilibrada a coisa. Altos e baixos. Tem que haver um equilíbrio na nossa vida de fé. A Bíblia diz, gosto sempre de citar em Tiago, que o homem inconstante nos seus caminhos, quanto que ele recebe de Deus? Nada. Tem gente que não recebeu ainda a sua bênção. E enquanto for inconstante, não vai receber nada. Aí tem gente que não gosta, fala, pastor, eu não concordo com isso que ele pregou. O dia que eu pregar qualquer coisa fora da palavra, discorde mesmo. Mas enquanto eu estou pregando a palavra, não adianta você discordar de mim. Não é comigo, é com Deus. Estou falando que está registrado na Bíblia, e eu acredito na Bíblia. É que tem gente que não acredita. Que acha que da Bíblia o que é legal é o Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o Salmo 91, como nós estamos no propósito final desse mês. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor, Ele é meu Deus e tal e tal. Para mim o que vale na Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. É o que vale para você também? É tudo que está registrado ali. Paulo ensinou. Quem não se rende ao Senhor não compreende. Quem não se rende ao Senhor não anda em amor. Que é isso? Eu sou uma pessoa muito amorosa. Ele disse aqui para compreender, conhecer o amor de Cristo, 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para conhecer o amor de Deus, tem que ter se rendido a Ele. Você está disposto a se render hoje? Porque no nosso dia a dia, muitas vezes, somos inclinados a nos render à carne, ao mundo. O diabo vive jogando isca. Foi assim com Sansão. Sansão não foi para a Babilônia. Sansão não cruzou, havia lá a faixa de Gaza, e aquilo ali era um limite, que Deus disse, daqui para lá é mundo, é pecado, daqui para cá é povo de Deus. Sansão não passou para o lado de lá, mas ele ficava do lado de cá, bem pertinho, olhando o que tinha do outro lado, flertando. Irmãos, onde estão os nossos olhos? Tem homem casado que nunca se deitou com outra mulher, mas o que já desejou não é brincadeira. E Jesus falou que aquele que deseja uma mulher que não é a sua, comete o quê? Adultério. Para que eu vou flertar com o diabo? Para que eu vou procurar? Vou ficar olhando lá do outro lado? Para que eu vou cobiçar o que não é meu? E muita gente, o diabo joga isca. O diabo fica lá do outro lado acenando, olha aqui está legal, aqui está gostoso, vem para cá. E a pessoa vai. Quando chega lá, ela vê o quanto é triste e terrível. Vamos conhecer o amor de Cristo. E isso só se rendendo à palavra de Deus. Se não nos rendemos à palavra, não adianta. A pessoa pode dizer que anda muito em amor. Para conhecer o amor de Cristo, a Bíblia diz que nós temos que primeiro ter dobrado os nossos joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Dobrado o nosso entendimento. Não é o seu entendimento, nem o meu, é o que a Bíblia diz. Mas eu não concordo, Deus devia ter mais amor. Não, eu não concordo. Tem gente querendo ensinar Deus a ter amor. Não, que isso, mas onde já se viu que Deus vai fazer isso, castigar e não sei o quê, e lançar? Tem gente que, se bobear, não acredita que vai ter céu e inferno, e que vai ter gente que vai para o inferno. Porque não acredita que Deus faz a separação entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. E essa separação não é só no juízo, não, ela começa aqui. Deus faz essas separações aqui. Quem já viu isso na Bíblia? Deus faz. Do que é bom e o que não é. O joio e o trigo. Nós estamos entrando onde? Como trigo, como joio. Estamos nos rendendo a Deus para ser o trigo vistoso do Senhor? Ou estamos nos rendendo ao mundo para ser joio, o que só contamina? Olha o versículo 20, o que diz? Ora, aquele que é poderoso para fazer, quanto que diz aí? Tudo, guarda essa palavra, fala comigo, tudo. Muito mais, o quê? Abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder, o quê? Que em nós opera. Quando nos rendemos a esse Deus, nós nos rendemos àquele que é poderoso para fazer quanto? Tudo. O que você precisa? Pastor, é da cura, Ele é poderoso para fazer.
Da prosperidade, pastor, minha família está mal porque estamos endividados. Ele é poderoso para fazer. É libertação de um vício, Ele é poderoso para fazer. É restauração de um lar, de um casamento, Ele é poderoso para fazer. É a transformação do caráter, do gênio de alguém, Ele é poderoso para fazer tudo. E quanto? Qual que é a medida de Deus fazer? Um pouquinho e você se vira com o resto, não é isso? Não. Poderoso para fazer tudo quanto? Abundantemente, além daquilo que pedimos, ou às vezes por ser tímidos nós pedimos pouquinho, né? Senhor, pouquinho, mas estamos pensando, mas se Deus desse mais, Ele faz mais do que pedimos e mais do que pensamos também. É mais ou menos como alguém que fala, Senhor, se o Senhor me abençoar, em janeiro, eu queria fazer uma viagem. Ah, Senhor, pode ser até que para o interior de São Paulo, alguma cidadezinha gostosa, mas dentro do coração está assim, eu queria tanto ir para o Nordeste. Aí Deus vai e fala assim, não é interior nem Nordeste, eu vou te mandar para o país que você escolher do mundo. Irmãos, não é isso que diz a Bíblia? Ele é poderoso para fazer abundantemente além do que pedimos, ou às vezes pedimos uma coisa, mas estamos pensando outra. A gente está pedindo uma coisa, mas com vergonha. Quem já pediu uma coisa com vergonha? Você pediu assim, vamos dizer, só para quantificar, você pediu 2 pensando, tomara que a pessoa me dê 4, porque na verdade eu preciso de 5. Quem já passou por isso aqui? Aí Deus vai, sabe qual que é a resposta de Deus? Te dou 10. É assim o nosso Deus, mas isso é para quem se rende a Ele. Tem alguém hoje que vai se render ao Senhor? Temos que render a nossa família ao Senhor. Eu tenho que olhar para a minha família e dizer, essa família é de Deus. Pastor, mas a minha família é um arranca-rabo tremendo, a minha família é de Deus. Se eles já aceitaram ou não, problema deles, eles que vão rachar a cabeça. Mas eu já aceitei e já declarei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, estamos todos rendidos aos pés de Jesus. Vai doer para eles, para mim não, eu estou do joelho dobradinho. Para eles daqui a pouco vai tomar uma varada na perna, na hora que vê está de joelho. Mas vão se dobrar, porque a minha fé não é em vão. Eu não acredito num Deus que brinca comigo. Alguém acredita num Deus que brinca com você? Sua fé vai se perder no vazio? Sua vinda aqui hoje vai se perder no vazio? A sua oração aqui hoje vai se perder no vazio? O nosso esforço hoje em servir a Deus vai se perder no vazio? Eu com essa voz de ganso, rouco? Não é no vazio, isso aqui não é brincadeira, pessoal. Isso aqui é servir a Deus. É ter temor de Deus. É respeitar, é acreditar que isso aqui não é um livro, que isso aqui é a verdade mais absoluta que existe no universo. E com essa verdade, eu vou viver até o último dia da minha vida e vou ser promovido para a glória eterna e vou ver muita gente entrando junto comigo. É assim que você tem que sair daqui hoje. Quem trouxe a Bíblia aí? Levanta a Bíblia. Levanta ela bem alta. Diga isso aqui. Não é apenas um livro. É a verdade mais absoluta que existe. Eu vou viver com ela. Nas minhas mãos, no meu coração, nos meus olhos, nos meus lábios, até o último dia da minha vida. E no final de tudo, seremos promovidos. Eu, minha família e muitos que Deus colocar no meu caminho para a Nova Jerusalém. Quem crê, diga amém. É isso. Quando você sair daqui hoje com sua Bíblia, saia dizendo isso. Quando entrar na tua casa hoje, eu estou com a minha verdade, não a minha não, eu estou com a verdade de Deus. Estou rendido, me prostrei, aceitei, me entreguei. Mas sabe qual que é o erro que muitas vezes fazemos? Somos colocados à prova, o mundo prova a nossa fé. O diabo quer questionar a nossa fé, quer nos afrontar. Quem aqui já foi afrontado e teve a sua fé provada? E qual é a nossa reação? Você quer ver um grande homem de Deus esse, e que teve a sua fé provada, foi afrontado, e vamos ver o que ele fez. Primeiro livro de Reis, 19. Vai lá.
Primeiro livro de Reis, 19. Irmãos, a Bíblia diz que o nosso Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Abundantemente além. O grande erro é que muitas vezes nós cremos a quem. Deus é poderoso para fazer mais, nós cremos em menos. Vamos crer em mais. Amém? Amém ou a quem? Amém. A quem não. Amém e além. 1 Reis 19. Versículo 1 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo o quê? A morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que os meus. Vamos, só um comentário antes da gente seguir aqui a leitura. A pessoa, quando ela está depressiva e se afastou de Deus, ela busca os desertos. É bíblico. Tudo na nossa vida, quem é que acredita mesmo na Bíblia? Nós acabamos de levantar a Bíblia e dizer: Você acredita de verdade? Há um versículo na Bíblia que eu gosto de citar muito, e para mim ele vale em tudo. E ele vale muito para mim, porque eu vivo dentro do ministério, ele vale muito para o ministério, porque nós vemos exemplos práticos no ministério de Jesus acontecendo, que é Provérbios 18, versículo 1. Alguém sabe o que diz lá? Aquele que se separa busca a Deus, porque ele ama muito a Deus e os outros são do diabo, não é isso? Aquele que se separa faz o quê? Busca o seu próprio interesse. E se levanta contra quem? Contra o diabo? Contra a verdadeira? Quem que é a verdadeira sabedoria? É Deus. Jesus tinha 12 discípulos. O mais distante que ele tinha chamava-se quem? Ele estava em Provérbios 18, era o separado. O que se separa sempre vai ser igual Judas. Não adianta dizer: não, eu me separo porque eu sou espiritual, o resto é tudo carnal. Então, vamos rasgar a Bíblia e você escreve um novo evangelho. Porque a Bíblia é uma mentira. Tem gente com muita hipocrisia, fingindo servir a Deus. E um grande homem de Deus, não era qualquer um não. Elias, o homem que enfrentou 450 profetas lá, tinha acabado de enfrentar, Deus mandou fogo do céu. Os profetas de Baal, com o ídolo deles lá, o Baalzão, Baal que é bom, invocaram, se chicotearam, arrancaram carne, arrancaram sangue do corpo, dando chicotada. Nada, Elias ainda zombava. Irmãos, um homem cheio de fé, valente, ria e zombava deles. E aí, grita mais alto, está meio barulhenta a coisa hoje aqui, eu acho que o Baal não está conseguindo ouvir, grita mais alto. Não, vocês, levanta a voz, vai lá. E aí, nada, pessoal? Nada. E o Elias devia andar para um lado para o outro e assoviando. E ele não tinha, não sei, o Elias também não devia gostar disso. Se fosse aquele pessoal que é meio vaidoso, estava lixando a unha. Estou me lixando para vocês e para o Baal. E andava para um lado e para o outro, e nada. E aí, pessoal, vocês querem que eu espere mais uma meia hora? Às vezes ele está dormindo, é a hora do descanso do Baal. Daqui a pouco, quem sabe, ele acorda. Nada. Será que o Baal viajou? Vocês querem esperar ele voltar de viagem? Nada, zombando. Na hora dele clamar o Deus dele, o Senhor dos Exércitos, ele ainda, no holocausto, ainda derramou mais água e clamou. Deus mandou o que para ele? Fogo do céu. Respondeu Elias? Baal respondeu os profetas dele? Porque Baal é diabo. O diabo não responde a ninguém. O diabo rouba, mata e destrói. Ele não responde a ninguém. Se tem alguém tendo prazer em servir ao ídolo, ao diabo, ele não responde a ninguém. Na hora que você mais precisar, ele vai te deixar sozinho para ser morto, como aconteceu com os 450 profetas de Baal que morreram naquele dia, naquele grande desafio. Tem gente servindo aos deuses. O dia que você mais precisar daquele ídolo é o dia que ele vai deixar você no silêncio morrendo. Foi o que Baal fez com os seus profetas, seus seguidores. E tem gente seguindo o mesmo caminho.
O Elias teve essa prova, Deus foi com ele. E tantas outras. Mas agora, no momento de desespero e de depressão, o Elias vai para o deserto, vai se separar, deixa até o seu moço. Quem que era o moço, o obreiro, o auxiliar do Elias? Eliseu, um grande homem de Deus. Melhor deixar o Eliseu aqui, porque ele é homem de Deus, e ele vai falar para mim: Elias, não fala isso, vai pedir a morte, você é homem de Deus, rapaz. Não, deixa ele aí. A pessoa, quando quer fazer coisa errada, ela começa a se separar de quem tem a palavra. Pode perceber. Você já notou? Quem é que já viu pessoas próximas a você passar um tempo, desviar, cair no pecado, fazer besteira que não devia, sair da palavra, da presença de Deus? Qual que foi a primeira coisa que aquelas pessoas fizeram? Se afastaram de quem tinha a palavra de Deus. É assim com a gente no ministério. Quem não quer servir a Deus não consegue ficar perto de mim. Quem na sua casa não quer servir a Deus não fica perto daqueles que estão buscando, não consegue. É bíblico. E o Elias estava no momento mal da vida dele. Ele não conseguiu. Foi para o deserto, foi se separar, foi buscar seu próprio interesse, seu ego. Não se rendeu a Deus naquele momento. Você lembra que Paulo falou? Eu me ponho de joelho diante do Senhor, porque tem momentos que eu preciso de ajuda, eu não aguento. As pessoas me abandonam, me crucificam, atiram pedras, duvidam, questionam, mas eu vou me render ao Senhor. Elias foi se render a Deus? Ele se rendeu a quê? Quem é o autor da morte? Quem é, pessoal? Elias aqui pediu a morte. Ele pediu algo de Deus ou do diabo? Pediu em seu ânimo a morte. Chega, não sou melhor que os meus pais. Chega, não estou aguentando mais. Tem gente fazendo isso com a sua família. Chega, não aguento mais. Não sou melhor que meus pais separaram, também vou separar. Chega, não sou melhor que os meus pais, eles não souberam cuidar de mim como devia, eu também não vou saber cuidar dos meus filhos. Tem gente que às vezes não compara com os pais, compara com outra pessoa. Não, que isso, eu também não aguento, também não dá. Parâmetro para mim, com todo respeito, eu amo minha família, meus pais são exemplos, são bênção de Deus. Mas parâmetro para mim é Jesus. É a referência que nunca vai falhar. Alguém vê falha em Jesus? Você pode encontrar falha em todo mundo, em quem está do teu lado, em quem está na tua frente pregando para você, você vai ver falha. Eu tenho falha, você tem, outro que tem, quem está do lado tem. Em Jesus, quantas falhas existem? Nenhuma. Elias não falou de Deus, ele falou dos seus pais. Olha para quem está do teu lado, diga: aprenda na hora do aperto a não falar da vida dos outros, fale de Deus. Tem gente que quando aperta fala: mas o Douglas também, eu vi o Douglas aquele dia, o jeito que ele fez. Mas Deus não mandou olhar para o Douglas, Deus mandou olhar para Jesus, olhando firmemente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Olha para Jesus. Pastor, mas aquela pessoa da família está pensando que eu sou o quê? Toda hora ela faz isso, eu vou lá e vou ter que perdoar de novo. Se você olhar para Jesus, vai. Porque você vai ver Jesus lá em plena dor da cruz dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se olhar para Jesus, vai. Mas se olhar para a carne, vai ver pessoas que não tiveram essa condição de fazer isso e vai fazer igual. E o resultado vai ser da carne. Quem quer resultado da carne aqui? Quem quer resultado de Deus? Se renda a Deus e não à carne. Tem gente dizendo: não, o outro deu um golpe e se deu bem na vida. Quem conhece gente que cresceu na vida dando golpe? Quem conhece? Quem conhece? Gente que hoje tem muito dinheiro, construiu um império sendo desonesto, sendo picareta, sem vergonha. E tem gente que não tem vergonha na cara, quer ser igual. Fala mesmo, Deus. Vocês nem sabem o quanto. Tem gente que só usa como exemplo safado. Não usa o espiritual, o que passou tudo que tinha que passar servindo a Deus e venceu. Usa o que aplicou um golpe, o que deu um nó, o que foi esperto, o que foi malandro. Ali, ó, olha lá a casa dele, ó, o carrão, ó tudo que tem, não sei o quê. Vamos fazer um negócio legal. Aí o panaca, o bocó, se lasca e fala: por que o outro não se lascou? Por que eu me lasquei? É igual falam por aí, né? O cidadão, quando é preso: não foi a primeira vez. Não. Aí quando está lá dentro, fala: não sei porque que eu vim parar aqui. Ninguém sabe.
Quando vai preso a primeira vez, a menos que já quer chegar dando de malandro. Mas boa parte, não sei porque que eu vim parar aqui. Pessoal, olha, a gente, não estou falando discriminando não, a gente prega em presídio, na porta de presídio, estamos fazendo um trabalho para entrar, pregar lá dentro. Já preguei em presídio lá fora do país. Quando estive em Portugal, preguei em presídio. Eu falo que lá fora a minha igreja, eu dirigi uma comunidade, pregava na sede de Lisboa também, dirigi a comunidade de uma cidade chamada Tomar, mas o trabalho mais feliz que eu tinha lá era no presídio, o que dava mais gente. A maioria dos presos vinha para pedir cartão telefônico. Mas vinha, eu fazia o apelo, um monte deles aceitava Jesus. Tinha uns que aceitavam Jesus toda semana. Aceitava Jesus, depois falava, pastor, se o senhor ofereceu, eu aceito também o cartão. Aquele de telefone. E quando Deus tocava no meu coração, eu dava para algum deles. E tinha cada um lá que ele olhava assim de um jeito e não tinha nada, era ali, ó, igual eu estou aqui com vocês. Se desse alguma doida na cabeça de um ali. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que tem muita gente que chegou a um ponto que nunca deveria ter chegado e hoje está chorando. Tem gente que teve uma família destruída, um lar destruído e hoje está chorando. Por que chegou nesse ponto? Porque olhou para o exemplo errado. Porque pegou a referência errada. Elias, enquanto ele olhou para Deus, ele desafiou 450 contra um. Só ele contra 450. Ele perdeu a batalha? Quando ele deixou de olhar para Deus, ele se isolou num deserto, depressivo, e pediu o quê? Quem é você? O que se isola no seu eu e se rende ao diabo, tá bom, diabo, pode levar a minha vida, eu sou um miserável. Ou aquele que diz, Senhor, tu és comigo, e eu não vou perder essa batalha. Eu creio que o Senhor vai mandar fogo do céu, e Deus manda. Manda fogo do céu hoje dentro da tua casa. Manda fogo do céu hoje no teu coração, para queimar o que não presta. Manda fogo do céu nessa igreja. Manda fogo do céu nessa cidade, nesse país. Ele manda, se nós clamarmos, Ele manda. Quem quer, dê um glória a Deus. Versículo 5. E deitou-se e dormiu. Depressivo só quer deitar e dormir. Debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou. Diga obrigado, Jesus, pela tua tão grande misericórdia. Aí vem o anjo. Tem gente que dá trabalho para os anjos, hein? O anjo tocou e disse, levanta-te e o quê? Come. Querido, está sendo perseguido, se levanta e come. Ô pastor, então beleza, vamos fazer um churrasco hoje. Não é carne não, é espírito. Se levanta e vai buscar a palavra de Deus. Ô pastor, mas eu estou mal. Então vai orar, gasta tempo com Deus. Tem gente que você só ouve falar que está mal, mas você não vê gastar um minuto com Jesus. Nunca se levanta para comer. E quer dizer que está vivendo a palavra? Que palavra que está vivendo? Que tipo de palavra? Pastor, eu chego dentro de casa, o que eu vejo, pastor, é ódio, um olhando para o outro com ódio, dentro da minha família, pastor. São irmãos que não se falam. É o casal que um não aguenta o outro. É o filho que, se puder, mata o próprio pai. E é triste, mas hoje a gente tem visto isso. Quem tem visto isso? É pai matando o filho. É mãe tendo que acorrentar o filho dentro de casa para o filho não sair, para acabar com tudo, se acabar nas drogas e até destruir, matar, ferir os próprios pais. Quem já viu isso também? Uma realidade. Triste, mas é uma realidade. E quantos se levantam para comer? Senhor, me dá a tua palavra. Minha família não é isso, não. Isso é o que o diabo está querendo pintar. Minha família não vai chegar nesse ponto. Diga, minha família. Só se você crer, diga, não vai chegar nesse ponto. Diga, minha família não foi criada para ser destruída. Diga, eu não fui criado para ser destruído. Diga, eu e a minha casa fomos criados para a glória de Deus. Pastor, é tarde, já perdi. É tempo, Deus é poderoso para restaurar. Levanta hoje e come. Se levanta hoje, se alimenta dessa palavra. Senhor, estou sendo alimentado, é o que eu precisava. Quem está ouvindo o que precisava ouvir hoje? Talvez não é o que você queria. E eu não ia nem pregar hoje. Mas Deus quis que fosse assim. E eu creio que essa palavra está levantando muita gente está se alimentando de Deus, não do seu ego, não da carne, nem do churrasco da malandragem. Porque tem gente que só comeu o churrasco da malandragem, ah lá, se deu bem. E se você está preocupado com quem se deu bem, sendo mal, vai ler Salmos. Não te indignes por causa dos malfeitores que prosperem em seu caminho, porque breve serão ceifados.
breve. E se não forem aqui, vão ser no dia do juízo. Não há uma pessoa que Deus vai passar a mão na cabeça e fingir que está tudo bem, que usou de engano, e Deus vai falar, pode ficar dentro da minha casa e morar comigo, mesmo sendo malandro e enganador. Pode. Você acha que no céu Deus vai abrir uma exceção para um adúltero, para um homicida? Vai? Não. Para o arrependido, convertido, sim, ex-adúltero, ex-homicida, ex-ladrão, ex-enganador, ex-malandro, ex um monte de coisa. Mas se não se acertar, e muitos para se acertarem vão ter que perder tudo. O que o Zaqueu fez? Jesus, só vai dormir na minha casa? Se eu defraudei alguém, eu vou restituir uma vez? Quantas vezes? 4, quadruplicado. Vou cumprir a lei. Vou fazer o que a tua palavra diz. Sabe por quê? Porque eu quero estar com a minha vida em ordem. Agora eu tenho Jesus na minha casa. Tem gente que acha que vai ter Jesus dentro da casa vivendo a malandragem. Não vai. Vivendo no ódio, não vai. Na mágoa, de anos. Não, pastor, porque quando eu casei, há 30 anos atrás, eu lembro que o meu marido, na nossa festa de casamento, ele falou uma coisa que eu não gostei. Caramba! Tem gente que casou um ano e não lembra nem da festa. Você casou faz 30 e lembra de uma palavra maligna. Lembra de quantas palavras bonitas ele falou? Pastor, ele nunca falou nenhuma. Então lembra do que Deus falou no teu coração. Não seja como Elias. Não vai para o deserto. Não vai pedir a morte, não vai se render ao diabo. Para a gente chegar indo para o final já. 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. Tem gente, irmão, que é triste. Recebe a palavra e volta para o comodismo. Tem gente que você ora pela pessoa, ora, a pessoa vai e dorme espiritualmente de novo. Tem gente que é pior que a bela adormecida. A bela adormecida, pelo menos chega o príncipe, dá um beijo, ela acorda. Não é assim a história da bela adormecida? É. Que é do sapato lá é a Cinderela, né? Então tá bom. Então, daqui a pouco começa a falar da Branca de Neve aqui, mistura tudo história. Mas tem gente, irmão, que não adianta. Jesus já beijou 1000 vezes, a pessoa está dormindo. Acorda. A pessoa levanta, come, ela vem à igreja, recebe a palavra, oh glória, aleluia. A hora que chega em casa, sabe o que vai fazer? Vai abençoar a família, dizer que é uma benção. Volta para o mesmo sono espiritual que viveu a vida inteira. Volta para o mesmo comodismo, volta para o mesmo quarto depressivo, volta para o mesmo deserto que estava antes. Tem gente que só sabe fazer isso. Deus é misericordioso, diga Deus é misericordioso. E olha o que ele diz no versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido será o quê? O caminho. Pastor, quando eu sair daqui hoje, acabaram-se os meus problemas. Não, não é solução tabajara. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra para fazer você vencer o seu dia a dia. É para vencer de hoje até a eternidade, mas a caminhada é longa. Ou tem alguém pedindo a morte já? Pergunta para quem está do lado, você não está pedindo a morte ainda não, né? Fala para a pessoa, Deus ainda quer te usar muito tempo. Ah, pastor, mas você não sabe a pessoa que está aqui do meu lado, pastor. Está só o pozinho. Mas Deus vai usar muito esse pozinho, talvez mais do que você, linguarudo. Vai. Irmãos, Deus falou para Elias, através do anjo, tua caminhada ainda é longa. Você está achando que acabou, que você vai... Acorda, come. Você tem muita coisa para fazer. Irmãos, não acabou por aqui não. Ainda tem muita batalha, mas tem muita gente que você vai ganhar para Jesus ainda. É longa a nossa caminhada, e à medida que estivermos caminhando, vamos cruzar com muita gente no nosso caminho, e vamos poder ajudar muita gente a conhecer Jesus. Não conhecer o Jesus do quadro, da religião, mas o Jesus que está vivo e que nos dá força para vencer as batalhas do nosso dia a dia. O Jesus que abraça a nossa família e fala, vinde benditos de meu Pai. É esse Jesus que você quer servir? Se renda a Ele. Se renda hoje, mas de todo o teu coração. O versículo 8 diz, levantou-se, pois e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quanto tempo? 40 dias, 40 noites, até onde? Horebe, o monte de Deus. Você vai caminhar até o lugar que Deus mandou, você vai caminhar até a presença de Deus, você vai caminhar até a comunhão, até o lugar em que Deus vai se manifestar com salvação para você e para a tua família.
Vamos caminhar até o grande Horebe, o grande dia do juízo, onde o Senhor vai nos chamar. Para a gente encerrar também no finalzinho, Salmo 116, que é até o propósito de hoje. Salmo 116, que é o propósito de hoje. Depois você lê o Salmo 116 inteiro, tá? É um salmo de gratidão, muito bonito. Tem gente que tem que saber ser mais agradecido a Deus. Às vezes nós reclamamos tanto do que não temos e não agradecemos aquilo que Deus já nos deu. Isso é um grande erro que cometemos. Vamos agradecer o que Deus nos deu. Quem tem fé de hoje fazer isso? Hoje ainda, se na tua casa antes de dormir, alguma hora você pega o Salmo 116, lê ele inteirinho e faz uma oração de agradecimento a Deus. Quem tem fé? Aqui, ó, lição de casa. Domingo que vem nós vamos perguntar quem fez. Mas nós vamos lá direto para o versículo 7. É que dá vontade de ler tanta coisa. Olha o 6. Eu ia começar no 9, eu já fui para o 7, já fui para o 6. Vamos no 6. O Senhor guarda quem? Aos simples. Pessoa simples. O que mais que ele faz? Aí que ele fala, estava abatido, mas ele fez o quê? Me livrou. Quem quer ouvir Deus é livrado. Quem não quer, se lasca na vida, não adianta. O que fala o 8? 7. Volta, minha alma, a teu repouso, o descansar em Deus, pois o Senhor te fez o quê? Bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de onde? Da queda. Isso não é lindo, pessoal? Andarei, aí quer dizer, foi livrado por Deus, foi guardado por Deus, estava abatido. O Elias também não estava abatido? Deus foi, deu alimento, se levantou com aquela força, foi até a presença de Deus. Tem gente que chegou hoje aqui abatido. Quem chegou abatido? Pastor, os problemas que eu tenho enfrentado na minha família estavam me abatendo. Seja sincero. As lutas do dia a dia, isso acontece com todo mundo. Quem é que já esteve abatido por problemas e lutas? Levanta a mão. Vou levantar logo as duas. Acontece com todo mundo. Olha para quem está do teu lado e fala, fica tranquilo. Acontece com todo mundo. A diferença é estar aqui, na presença de Deus, porque Ele dá força para você vencer. Elias também estava abatido. Deus foi e alimentou ele. Ele se levantou com aquela força, foi até a presença de Deus. Hoje, com essa força, você vai levar a tua família à presença de Deus. Aí, o salmista fala, o Senhor me livrou, fez isso, fez aquilo. Agora, tá bem, eu vou seguir minha vida e o Senhor segue a sua? O que o salmista fala? 9. Andarei perante o quê? Na terra dos? Tem gente que quer andar na presença de Deus só na eternidade. Não, Deus sabe que eu sou dele e o dia que eu morrer eu vou estar com ele mesmo. Mas e aqui, irmão? Vamos para a igreja, domingo é o dia do Senhor. Não precisa desse negócio de ir à igreja. Deus sabe do meu relacionamento com ele e eu falo com Deus em casa, eu tenho o meu jeito. Não, mas peraí, você não vai andar com Deus? Não, eu ando do meu jeito. Lá na minha... Irmão, tem gente querendo, você me desculpa falar, mas tem gente querendo mandar até na igreja. Não, pastor, o senhor tem que mudar seu jeito, porque tem que ser assim. Não, pastor, o senhor tem que ser mais... Pastor, daqui a pouco não, já tem gente querendo que eu tolere pecado e aplaudo o pecado e ponha pecado para ser exaltado. Pessoal, pecado, que maravilha. Peraí, eu vou andar perante a face de Deus. Eu vou servir perante a face de Deus, e as coisas de Deus têm que ser feitas com ordem e decência, com temor, respeito, santidade e responsabilidade. Não é na bagunça que alguns querem fazer. Eu vou servir a Deus na terra dos viventes, não é só na eternidade. Eu vou andar diante da face dele. Eu vou andar em integridade, em santidade e respeito, tendo um bom nome, diante da palavra que ele me dá cada dia. Tem muitos que depois que recebem o que precisavam receber de Deus, dão as costas. Quando eu precisar, Senhor, eu já sei o endereço, eu volto. Valeu, hein, Deus? O Senhor é 10. Coisa séria. Vamos para o versículo 10? O salmista diz, por isso falei, estive muito o quê? Aflito. Fé vem pelo ouvir, ouviu a palavra, creu. Falou. 11, eu dizia na minha precipitação, todo homem é o quê? Mentira, quer dizer, não tem jeito, é tudo igual, é tudo engano, é tudo isso, tudo aquilo. Olha para quem está do teu lado, diga cuidado com a precipitação. Diga, não seja precipitado. A calma desfaz grandes erros.
tem que ter calma para julgar. Tem gente julgando antes de ouvir a palavra de Deus. Senhor, fala comigo. Qual que é a direção? O que eu devo fazer? Tem gente que não, que já fala, é tudo enrolação, tudo engano. Não, imagina, isso aí é promessa falsa, isso aí é conversa fiada, e não sei o quê. Isso aí é para isso, é para aquilo. O salmista falou, eu achava que era tudo mentira. Você já ouviu uma palavra? Seja sincero, já aconteceu. Eu creio com muitos aqui. Acontece com a gente. Você ouve uma palavra, chega, olha para a tua família e fala, não adianta, aqui não tem jeito. Você até ouviu a palavra e falou, não, minha família é uma mentira. Estou falando da família porque hoje nós estamos nesse clamor da salvação familiar, não é isso hoje? Pela família, o cálice da salvação da família. Mas isso pode ser na sua saúde, pode ser na vida financeira. Você recebeu uma palavra, foi para o trabalho, olhou e falou, não adianta, aquilo lá não serve, aqui não funciona, aqui nesse lugar nunca eu vou crescer. Ou na saúde, não adianta, nunca vai ter cura para isso. Quem já falou isso? Foi o que o salmista falou, todo homem é mentira. Quer dizer, não adianta me fazerem promessas, dar promessas, tudo, não vai resolver. O diabo tenta contaminar a gente com isso. Você chegar na tua casa e dizer, tudo que eu ouvi hoje na igreja não adiantou, olha como que é a minha família. Aquilo lá é uma verdade bonita dentro da igreja, dentro da minha casa não é. É verdade, o que Deus falou é a verdade. Fica com a palavra de Deus, não deixa o diabo roubar ela do teu coração. Aí diz o versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Irmão, o que a gente pode dar para pagar o que Deus faz por nós? Não tem. Alguém fala, igreja para arrancar dinheiro do povo, que cobra a bênção. Que dinheiro do mundo que paga o que Deus faz na nossa vida? Nenhum. Se juntar todo o dinheiro do mundo, não paga o que Deus fez na nossa vida. Mas sabe a única coisa que Ele quer? Nosso coração. Entregue para obedecer, servi-lo e honrá-lo. Você está disposto a entregar? O salmista falou, o que eu vou dar ao Senhor pelos benefícios? Quem tem fé de dar o seu coração a Ele? Senhor, te dou minha vida. Quem tem fé? 13. Tomarei o cálice o quê? Da salvação. E invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor. Falou algo com Deus, honre o que falou, hein? Agora, na presença de todo o seu, honre, testemunhe, glorifique a Deus, exalte a Deus, anuncie o que Ele tem feito. Hoje é dia de mudança em muitas famílias que estão aqui dentro da igreja. Hoje é um marco nas famílias dessa igreja. Pode escrever o que eu estou te falando como profeta de Deus. O diabo tentou calar minha voz, mas ele não conseguiu, nunca vai conseguir. Porque eu não falo de mim, eu falo da palavra de Deus. Enquanto Deus quiser usar a minha boca, Ele vai me dar voz. Quem me deu vida foi Ele, eu dei tudo da minha vida para Ele, Ele já sabe disso. O dia que eu fiz aquela oração chorando, Jesus, até o último fio de cabelo, até a última gota de suor, de tudo que houver na minha vida, é tudo seu. Minha voz estava dentro disso. E Jesus me deu voz para vir dar esse recado hoje para você. Agora pague o seu voto. Pagar seu voto não é dar dinheiro, não. É honrar o que você falou. Tem gente que se comprometeu, meu Deus, quando a minha família for restaurada, quando a minha família, eu vou servir o Senhor, eu vou estar firme na igreja. Aí quando a família é restaurada, fala, eu não estou tendo tempo, agora tem que dar atenção à família, não vou mais à igreja. E abre não a porta não, abre logo uma janela, abre um portão, um muro, para o diabo entrar e arrebentar com tudo. Eu fiz campanha há tanto tempo, agora Deus me deu o que eu queria. E aí não vai para a igreja? Não, você não vai contar para as pessoas, testemunhar o que Deus fez? Não, eu tenho vergonha. Honre a Deus, assim como Ele tem honrado você. Anuncie o que Deus tem feito na sua vida. O versículo 14, 14. Pagarei os meus votos agora na presença de todo o seu povo. É diante das pessoas que nós vamos anunciar o que Deus fez. Quando o salmista falou aqui, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, ele está falando de tomar o cálice da salvação, literalmente, de tomar, não de beber apenas, como nós não vamos beber, mas tomar no sentido de pegar, é o que eu vou carregar comigo, é o que eu vou ter em minhas mãos, é o que eu vou ter comigo. Tenha com você o cálice da salvação. Quando você vê a sua família passando por problemas ou alguém, tenha palavras de salvação com você. Tenha um cálice, um bom cálice para derramar ali. Salvação. Tem gente que só derrama mais palavra de contenda. A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus não gosta, e a 7ª Ele abomina. O que Ele abomina é o que semeia o quê? Contenda entre os irmãos.
Deus abomina. Tem gente se tornando abominável, porque não carrega o cálice da salvação. Não, peraí, está errado, ó, vamos operar a paz. A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Alguém sabe me dizer? Está em Mateus 5. Filhos de quem? De Deus. Vamos ter o cálice da salvação. E ele fala, invocarei o nome do Senhor. O que é invocar esse nome? Para terminar, é um versículo que eu quero ler, Apocalipse 19. Já citei muitas vezes aqui, mas eu quero ler para você ficar com ele registrado. É o último livro da Bíblia, capítulo 19. Apocalipse 19. Apocalipse, capítulo 19. Irmãos, lembrem-se do caso do Elias. Era um grande homem de Deus, mas na hora do aperto fugiu. Às vezes, deixa você achar aí Apocalipse 19, que eu quero falar isso, quero que você olhe para mim, que é muito sério. Todos acharam? Olha aqui para mim. Às vezes, nas batalhas do dia a dia, é mais fácil ser covarde, mas não é de Deus. É mais fácil ser covarde, é mais fácil fugir, é mais fácil se isolar e ir para o deserto, é mais fácil se esconder, mas não é o caminho de Deus. A batalha está aí, alguém vai ter que enfrentar, e na força de Deus vai vencer, se enfrentar com o nome do Senhor. A batalha está aí, por nome de Jesus ser glorificado, e o que nós estamos fazendo? Não seja covarde espiritual e nem apoie os atos de covardia de alguém. O anjo não chegou para passar a mão na cabeça de Elias e dizer, Elias, eu sei o quanto você sofre, é difícil. O anjo chegou e falou, Elias, acorda rapaz, levanta e come, vai. Elias, dormiu de novo, acorda Elias. Levanta, come Elias, vamos, seu caminho é longo, você está de brincadeira rapaz. Você acha que o anjo chegou fazendo cafuné no Elias? Dorme, Elias, o Senhor está te olhando. Levante sem vergonha. A caminhada é longa. Desperta. Nós temos que ter o cálice da salvação com a gente. E não sermos covardes. E invocar o nome do Senhor. Versículo 13 de Apocalipse 19. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome, 19:13. E o nome pelo qual se chama é o quê? A palavra de Deus. Invoque a palavra de Deus, invoque o nome do Senhor. Se renda, lembra lá do início? Paulo falou, por essa causa me ponho como? Se renda diante do nome do Senhor, que é a palavra de Deus. A palavra manda perdoar, perdoe. A palavra manda amar, ame. A palavra manda estender a mão, estenda. A palavra manda ter misericórdia, tenha. A palavra manda crer, creia. A palavra manda investir, insistir, insista, invista. A palavra manda lutar, lute. É mais fácil ser covarde, fugir e fingir que não é com você, e até ser orgulhoso, dizer, não, já fiz demais, chega. Irmão, se eu fosse fazer assim, se eu fosse lidar dessa maneira, meu Deus do céu, quantas vezes eu me rendo por causa da palavra, porque eu tenho um ministério, eu sou sacerdote. Estava falando com o pastor Jaime essa semana, que não é fácil. O sacerdote é sacrificador, a gente sacrifica o nosso eu, tudo, para ganhar uma alma que você está vendo, na cara dura que está perdida. Coisa séria. Às vezes somos, como a Bíblia diz, esbofeteados, e nos sacrificamos por amor de uma alma. Somos zombados, e continuamos nos sacrificando por amor de uma alma. Somos malditos, falam mal, mas nos sacrificamos por amor de uma alma. Muitos não reconhecem, nem dão valor, mas um dia vão entender o que é servir a Deus. Se a tua família, se as pessoas por quem você tem lutado, não reconhecem, não dão valor, Deus não te chamou para se preocupar em o que eles hoje reconhecem, dão valor ou não, mas sim se preocupar com o que a palavra manda você fazer. Se renda à palavra, Deus vai fazer você colher frutos. Aqueles que um dia não deram valor, ainda vão te abraçar e vão dizer obrigado. Agora nós vamos servir a Jesus juntos. Creia, hoje é dia de tomar nas suas mãos, de carregar com você, de tomar no coração o cálice da salvação, a palavra do Senhor, o nome que invocamos e que traz salvação para a nossa família, e de vermos a glória de Deus enchendo a nossa casa. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus.
O nome pelo qual ele é chamado é a palavra de Deus. Quando Paulo diz, por essa causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou, eu só me rendo diante do Pai de Jesus. E qual que é o nome dele? A palavra de Deus. Tem gente que se rende ao ego, à mentira, à malandragem, ao engano, à covardia. Tem gente que se rende ao ódio, ao mágoa, ao ressentimento, à sua própria razão. Não, eu tenho razão, eu estou na minha razão, eu tenho meu direito. Mas tem gente que se rende à palavra de Deus. Quem é você? Quem aqui está disposto a se render diante da palavra de Deus? Se render. O rendido, ele está em condições de exigir alguma coisa? Não, eu me rendo. Não me mata, por favor. Só isso, estou me entregando. Só me rendo se você me carregar no colo. É assim? Me rendo, preserva a minha vida. É a única exigência que ele pode pedir. Preserva a minha vida, não me maltrata. E se rende. Se render a Deus é se entregar. Senhor, preserva a minha vida. O resto, o senhor precisa desmanchar tudo e fazer tudo de novo. Está disposto a ser feito novo por Deus? Vai ser preciso às vezes, hein? Às vezes tem muita coisa em nós que não é boa. Deus vai ter que desfazer e fazer tudo novo. Você tem coragem de passar pela casa do oleiro? Se renda. Se renda. A palavra de Deus. Quando for agir hoje, numa situação familiar, nessa semana, profissional, espiritual, saúde, qualquer coisa, se renda à palavra de Deus. Não se renda ao câncer, se renda à palavra de Deus. Não se renda ao vício, não se renda à mentira, ao adultério, à prostituição, se renda à palavra de Deus. O nome pelo qual esse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Paulo falou que se rendia, é a palavra de Deus. Se renda diante da palavra. Muitos não se rendem diante da palavra, não se dobram, endurecem seu coração diante da palavra, e sabe o que acontece? São arrebentados pelo mundo. Quem não se rende diante de Deus, o mundo vai arrebentar essa pessoa. Já viu gente assim quebrar a cara? Porque não se rendeu diante da palavra? Quem já viu? Tem gente se arrebentando, todo dia se arrebenta, e está feliz, sofrendo que nem um cão, mas não se rende diante da palavra de jeito nenhum. Perde tudo na vida e vai para o inferno, se for o caso, mas não se rende. Tem gente que é duro, mas tem muitos que estão se rendendo diante da palavra, dizendo, Senhor, não sou mais eu que vivo, é o Senhor que vive em mim. Tem que ser do teu jeito e não do meu. E sabe o que Deus faz? Pega essa pessoa e exalta. Tem alguém querendo ser exaltado por Deus? Se renda ao Senhor hoje. Vamos orar. Quem vai conduzir essa oração, eu vou só dar início. Quem vai conduzir mesmo essa oração vai ser a pastora Angélica, para não forçar, tem que ser prudente. Eu vou estar orando por você, mas no sentido de levantar a voz para orar, vamos ser prudentes, amém? E a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. A Bíblia diz que um põe 1.000 e dois colocam quantos? 10.000 para correr. Então, a bênção hoje é dobrada e é uma bênção familiar. Nós vamos orar em família. O que acontece? Uma inspiração Deus pôs no meu coração. Pastor, eu estava duro de me render. Eu preciso me render. Vem para diante do altar, corre. Se você ficar pensando muito, você não entendeu nada. Não é com você. Pastor, eu me rendi ainda ao ódio, à mágoa, ao ressentimento, a uma tristeza, a uma frustração, a qualquer coisa. Eu preciso me render diante de Deus de verdade. Vem aqui para frente. Pode vir. Se não é o seu caso, fica no seu lugar. Não, pastor, eu preciso me fortalecer para nunca acontecer isso comigo. Mas não tem acontecido. Então, maravilha. Mas se está acontecendo, vem. E, olha, não se sinta, ninguém se sinta mais pecador ou menos pecador. Porque não tem esse negócio de... Todo mundo tem batalha. Às vezes tem coisa que é difícil para a gente. Às vezes a pessoa fala, pastor, tem uma coisa... É um probleminha com um familiar meu que é difícil eu me render a Deus. Deus manda eu amar, perdoar, mas eu não estou numa luta, não estou conseguindo me render à palavra, fazer o que Deus manda. Às vezes é uma tentação, às vezes é uma mudança de caráter, às vezes é uma mudança de postura. Pastor, eu quero me render, não estou conseguindo, eu preciso de ajuda, vem aqui para frente. Nós vamos orar por você. Agora, cuidado, Deus resiste ao soberbo. O que sabe que não está bem e não se rende, ele pode orar de onde ele quiser. Mas se ele for soberbo diante de Deus, nenhuma das palavras dele vai ser atendida. Isso é muito sério. Deus resiste aos soberbos, mas dá maior graça ao humilde. Eu não sei o que acontece no teu coração, na tua vida. Mas o meu Deus que me inspirou a chamar aqui na frente, porque eu não estava no cronograma, Ele sabe.
E Ele sabe se tem mais pessoas que deveriam estar aqui na frente e continuam não se rendendo. O mundo vai arrebentar você, querido irmão. Mesmo você estando aqui dentro e a gente querendo te ajudar e Jesus também querendo ajudar. Mas é a escolha. Deus não vai interferir no livre-arbítrio. Ele abre a porta e chama. Vem, filho, vem. A decisão é nossa. Você crê na palavra de Deus? Se você precisa hoje tomar a decisão para se render diante dela, venha. Não vou demorar chamando nem insistindo, porque eu creio que tudo que tinha que ser dito, Deus já nos usou para falar. Guarda isso. Tem gente que não se rende à palavra de Deus. É duro de serviço. Não se rende ao Senhor. Finge que se rende, mas não se rende. O mundo vai arrebentar. Mas tem gente que, pelo contrário, tem se rendido ao Senhor. E o próprio Deus vai e pega no colo e fala: eu vou te exaltar, filho. Você se rendeu, você se dobrou, você se entregou. Mesmo estando fraco, mesmo estando tão limitado, você se entregou. Agora eu vou cuidar de você. Quem se rende a Deus é cuidado por Ele. Feche os seus olhos. Pai, nós cremos na Tua palavra e sabemos que a Jezabel não vai nos alcançar. Cremos no Senhor de todo o nosso coração. Elias foi covarde, tem muita gente sendo covarde. Tem gente mais preocupada com a Jezabel do que com Deus, do que com o Espírito de Deus. Não é o nosso caso. Nossa preocupação, meu Deus, é servir ao Senhor. Nossa preocupação hoje é invocar o Teu nome e ver a nossa família salva. Perdoa, Pai, as vezes em que não nos rendemos ao Senhor. Perdoa as vezes que fomos duros de coração, que questionamos a Tua palavra, que batemos de frente. Perdoa-nos, Deus. Aqueles que precisavam dessa ajuda não são arrogantes, vieram aqui diante do altar pedir ajuda. Os outros não estão precisando dessa ajuda. Eles só precisam ser fortalecidos, por isso ficaram cada um no seu lugar no salão. Mas eu oro por esses que estão aqui à frente, que foram verdadeiros, que são verdadeiros diante do Senhor, que em alguma batalha da vida, em alguma área, não estavam conseguindo se render. Ajude-os agora. Ajuda, meu Deus, esse meu irmão, essa minha irmã, que muitas vezes tem dificuldade em se render à Tua palavra, que muitas vezes tem dificuldade em se render à direção do Senhor, que tem dificuldade em obedecer ao Senhor, em servir ao Senhor. Às vezes é difícil. O próprio Senhor diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a Tua. Essa pessoa que veio aqui à frente reconhece isso. Ela não está preocupada com imagem, com status, com posição. Ela está preocupada com a Tua presença. Ouve a oração dela. Ela não deu importância para o que alguém vai dizer ou pensar. Ela deu importância para a oportunidade que ela está tendo. Exalta essa pessoa, Pai. E aquele que está no salão, meu Deus, que simplesmente diz: Senhor, me ajuda a continuar me rendendo sempre diante do Senhor, a viver sempre na Tua presença, para que o Senhor possa me exaltar, para que eu possa tomar sempre o cálice da salvação, a palavra da salvação. Pai, abençoe esse povo e essas famílias em nome de Jesus.